imagem com esse destaque. Coloca aí na tela. Mão escurecida pode ser chave para entender a morte de Elizabeth II. Chamou nossa atenção e também nos fez pensar. Às vezes, algumas manchas aparecem na nossa pele do nada. É o famoso roxo de raiva, né? Por isso, nós convidamos o médico Alexandre Araruna, que já está por aqui, para nos ajudar a entender como é e por que isso acontece. Boa tarde, doutor Alexandre, bem-vindo. Boa tarde, Desirê. Tudo bem? Tudo em paz. Quando a gente fala, né, sobre pele, a pele também pode falar muito sobre o que está acontecendo por dentro, né, de nós. Perfeito. E a pele pode mesmo indicar, através dessas manchas roxas, que algo está errado, doutor Alexandre? Tá, Desirê. Primeiramente, você vai imaginar que a pele, ela representa o que está por baixo dela, que é o nosso corpo, o nosso organismo, né? O telespectador que está nos acompanhando agora vai lembrar que, às vezes, quando a gente tem algumas doenças, vamos lá, fígado, por exemplo, né? A pessoa fica amarelada, às vezes os olhos ficam amarelados. Sim. Né? Quando as pessoas levam alguma pancada, a pele vai representar a pancada. Então, ela representa alguma doença que, eventualmente, esteja por baixo. E que, claro, você norteando, entendendo quem é o paciente, a história do paciente e o que aconteceu para a pele sofrer alteração, a gente vai, então, possivelmente obter um diagnóstico através de uma lesão inicialmente formada na pele. Quando a gente mostrou aí, né, essa manchete que fala sobre mão escurecida pode ser chave para entender a morte de Elizabeth II, a gente vê realmente essa região aqui que está bem roxinha, né, doutor Alexandre? Quais são as principais doenças que causam essas manchas roxas no corpo? A gente pensa em mancha roxa, a gente diz, eita, deve ter sido algum vaso que deu algum problema. Quando a gente pensa nessa questão do roxo, se tem a ver com esse sistema sanguíneo, o que pode indicar, doutor Alexandre? Perfeito. Assim, já vou pegar um gancho do que você acabou de falar. Quando a gente vai falar dessas ronchas, que aí a gente está vendo, por exemplo, na mão da rainha, sim, que pessoas que estão nos ouvindo agora podem lembrar que já tiveram ou têm. Primeira coisa, a gente vai lembrar de 2 pontos básicos para que, a partir de então, a gente converse. Um é o que vai por dentro dos vasos, o sangue, os componentes do sangue. Lá dentro do sangue, Desirê, tem elementos que servem para fazer o que a gente chama de coagulação, estancar o sangramento. E o outro componente que é importantíssimo é saber como é que está o vaso. Se o vaso está novo, se o vaso está velho, se houve alguma alteração nele. Então, a partir dessas 2 alterações, ou não, a gente vai encontrar as consequências, que são essas ronchas. Agora, como você perguntou, pode simbolizar alguma doença? É claro que pode simbolizar. Mas além desses 2 tópicos, o vaso e o que está dentro do vaso, que é o sangue, os componentes da coagulação, temos que entender quem é o paciente. Sim, se qual ele é a realidade de alguma dele. doença, se ele tem alguma doença medicação. autoimune, diabetes, tudo isso pode interferir, doutor Alexandre? Perfeito, Desirê. Diabetes, doenças autoimunes, doenças que machuquem o fígado pelo álcool, por exemplo. Qualquer doença que possa alterar um desses 2 caminhos. O que tem dentro, que é o sangue, que é a coagulação, e a fragilidade do vaso, que automaticamente a gente vai ver essas manchas aparecendo. Tem uma dúvida que a Luana Espínola mandou pra gente no WhatsApp. Obrigada, Lu, pela sua pergunta. Ela disse que aparecem manchas na pele dela e fica sem entender nada. Só que quando ela aperta, dói. O que pode ser, doutor Alexandre? Porque realmente, né, às vezes aparece, um dia desse, estava aqui no meu braço e até Zil, que meu marido fez assim, cuidado, viu, se essa mancha aparecer no coração, a pessoa morre. Tem até essa história, eu disse, agora lascou, se aparecer no coração, eu já vou estar morta, não vou saber de nada. O que será com essa dor? Bom, Desirê, primeiramente, vamos à pergunta de Luana, né? Ela tem uma mancha que, segundo ela, diz que dói. Sim. Primeiramente, é claro que a gente tem que saber a idade de Luana, se ela tem alguma doença, se toma alguma medicação. Aparentemente, pela descrição dela, ela diz que não deve ter doença nenhuma, que simplesmente aparece uma mancha no rosto, no corpo, qualquer parte do corpo, e ela aperta e dói. Dá-se a imaginar que possa ser consequência de alguma pancada. Tá. Pancada que, às vezes, Desirê, a gente tem no dia, bate numa... E não lembra. E não lembra. E não faz a associação da pancada com a dor e com a roncha. Agora, a sua colocação, às vezes, e aí mais frequentemente em mulheres jovens, e faz, doutor Alexandre, toda vez que eu tenho alguma raiva, um abuso, não sei o que, 1 ou 3 semanas depois, eu vejo que tem umas manchas, umas ronchas nas minhas coxas, que depois vão-se embora sozinha. Essas também são de forma inocente, tá certo? Pelo menos uma boa parte das vezes, né? Levando-se em conta que essa pessoa não tem uma outra doença qualquer que justifique, por exemplo, o aparecimento. Então, o fator emocional também conta aí nesse contexto, né? Fator emocional, fragilidade vascular, ou seja, o vasozinho tem alguma fragilidade.
circuitos que a gente às vezes não explica o detalhe e que podem eventualmente fazer vazar um sangramento debaixo da pele e dar o que a gente está chamando de roncha ou mancha. E aí, no caso, né, quando ligar o alerta, quando procurar um médico, porque se for algo esporádico, ok, mas aí no caso que a Luana falou, aparece e aquilo dói ao tocar, ou é algo que fica aparecendo com recorrência, quando o alerta deve ser ligado, doutor Alexandre? Vamos imaginar que essas ronchas sozinhas, elas podem vir, algumas jovens mulheres que estão nos escutando aqui agora, no seu programa, Desirê, e que não vão ter nenhuma doença importante. Mas vamos tomar um segundo tipo de pessoas. Vamos lá, de repente eu tenho ronchas, manchas aparecendo no meu corpo. Em variadas áreas do meu corpo, eu começo a ficar mais frágil, eu começo a ficar com dor nas minhas articulações. O meu xixi pode alterar a cor, ficar mais escura, de semelhança à Coca-Cola. Eu posso sofrer outras alterações no meu corpo, uma febre, uma fraqueza, às vezes alguns sangramentos na gengiva, alguns sangramentos espontâneos. Olha, doutor, eu passei por um local, fiquei sangrando lá 3, 5, 10 minutos de forma diferente da minha irmã ou do meu vizinho. Então, aí sim, quando você entender que tem um circuito maior, aí sim, com certeza deve buscar a investigação. Tem mais uma pergunta da Neide que trouxe mais informações pra gente, doutor Alexandre. Ela disse que tem umas manchas roxas que aparecem no braço. Ela tem Parkinson e toma medicação diariamente. Essas manchas são normais? Bom, vamos aqui perceber que Dona Neide supostamente já deve ser uma senhora. E a gente vai lembrar, como eu falei no início da nossa entrevista, Desirê, que a fragilidade do vaso sozinha, sem qualquer doença, ela pode, digamos, o vasozinho mais inocente, ele vazar e fazer a roncha, sozinho. Mas eu estou percebendo que ela já colocou que ela usa medicações diariamente. Sim. Há medicações que elas têm um fator de afinar ainda mais o sangue. Eu falei no início que tem elementos no sangue que são favoráveis ao estancar o sangramento, a coagular o sangramento. E, de repente, há medicações, classicamente, como a população vai lembrar, por exemplo, o AS é uma delas, a aspirina, que pode, por exemplo, fragilizar aquela corrente de coagulação que existe naturalmente no sangue. Sim. E favorecer esse aparecimento de manchas. Como também existem algumas outras medicações, por sua vez, como efeito colateral, que também podem fragilizar, digamos, essa coagulação de dentro do sangue e favorecer o extravasamento e aparecimento de manchas, por exemplo. Então, eu acho que deu pra gente tirar essas dúvidas, né? Vai dizer que você não tinha curiosidade para saber por que, de repente, do nada, apareciam manchas roxas, os famosos ronchas, né, doutor Alexandre, como a gente fala. Então, eu te convido a acompanhar o Instagram do doutor Alexandre Araruna, que sempre tem informações bem importantes e eu tenho certeza que você vai aprender mais sobre sua saúde. Doutor Alexandre, obrigada, viu? Boa semana e até a próxima. Até a próxima, foi um prazer. Deixa eu levantar aqui porque eu quero chamar a atenção do servidor da Prefeitura de Cabedelo, viu? Tem notícia boa pra você. E se é bom, a gente tem que